Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. A palavra do Senhor vem dizendo no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus lhe ama, querido, Deus quer mudar a sua vida, a sua história. O Senhor vem dizendo no livro de Mateus 9, versículo 13, dizendo: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deus veio nos chamar para que nós possamos fazer e servir o seu propósito. Ele nos amou de tal maneira para que nós não pereçamos, para que nós possamos ser salvos no seu nome, na sua promessa, na sua palavra. Deus tem propósito e projeto para a sua vida. Talvez as situações, as adversidades tenham aflorado no seu coração o desespero, tenha aflorado no seu coração o medo, o receio, mas eu quero te dizer, confia no Senhor, confia no poder do seu nome, confia no poder da sua palavra. Jesus, quando ele vem declarando misericórdia quero e não sacrifício, é isso mesmo, que as misericórdias do Senhor te alcance. Porque não adianta só sacrificar, não adianta só fazer esforços magníficos, dar tudo o que se tem, mas não entregar para ele o coração, para não ser dele 100%. Jesus não quer um pedaço de você, ele quer você. Ele quer que você compreenda que ele é o caminho, a verdade e a vida, que nele e por ele são todas as coisas. Ele nos dá a oportunidade todos os dias para que nós voltemos os nossos olhos à sua presença e buscamos a sua face. Estava meditando na palavra do Senhor no dia de ontem, aonde Deus me levou na história do rei Saul. E conforme eu ia lendo e estudando sobre a história do rei Saul, eu me perguntava, será que se Saul tivesse sido diferente, o ministério dele teria sido poderoso? Será que se Saul tivesse tomado decisões diferentes, a vida dele, a família dele teria sido abençoada? Porque as nossas decisões recai sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Aquilo que nós escolhemos fazer, aquilo que nós escolhemos buscar, aquilo que nós escolhemos dedicar à nossa vida, tem volta, tem consequências. Toda escolha tem a sua consequência, seja ela boa, seja ela ruim. E Saul, quando Deus o escolhe para ser rei em Israel, Deus lhe muda o coração. Mas ele não muda o coração por causa de Deus. Ele continua sendo uma pessoa egoísta, egocêntrica, obstinada, rebelde. E os seus atos durante a sua caminhada vão revelando o seu caráter, o seu mau caráter. E quando nós colocamos o rei Saul no patamar do rei Davi, nós vemos a diferença de quem serve e de quem não serve, de quem anda com Deus e de quem busca o Senhor, de quem é obediente à palavra do Senhor. O livro de 1 Samuel vem dizendo que Samuel chega diante do Saul e chama-lhe a atenção, mas Saul fica dando desculpas, Saul fica trazendo respostas para tudo que Samuel fala, mas não se conserta e acaba perdendo a direção de Deus. Deus acaba o rejeitando. A palavra diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balidos, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul:
Espere e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequena aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho. E disse, vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes te lançastes ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor. Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. E muitas das vezes nós estamos como Saul, obstinados, e achando que sacrificar é melhor do que obedecer. Fazer sacrifícios, fazer esforços é melhor do que obedecer. E nós precisamos aprender a estar no centro da vontade de Deus. Saul, para tudo que Samuel perguntava, ele tinha uma resposta. Para tudo que Samuel declarava, ele tinha uma desculpa. O povo fez, o povo escolheu. Não, eu fiz aquilo que Deus mandou, eu fui pelo caminho que ele mandou. Eu só deixei Agag vivo. Mas a ordem era para destruir tudo totalmente. E ele desobedeceu e foi obstinado. Então Deus lhe chama atenção. E por conta disto, o Senhor o rejeita. E rejeita o seu ministério, rejeita o seu reinado. Muitas das vezes nós estamos caminhando como que zumbis diante do Senhor, achando que estamos vivos, estamos mortos, porque temos o coração obstinado, porque não estamos fazendo a vontade do Senhor, que a nossa base de referência seja Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, ele errou, ele caiu, mas ele se levantava porque ele reconhecia o seu pecado, ele se arrependia do seu pecado, ele pedia perdão, ele se consertava diante de Deus, e isso movia o coração de Deus, porque Davi era dependente do Senhor, ele se posicionava. Davi não entrava e saía na sua própria vontade, ele buscava a direção do Senhor, e em todo o tempo o Senhor era com Davi. Por isso Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, que nós possamos ser como o rei Davi, ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, dispostos a obedecer à voz do Senhor. Somos falhos, somos pecadores, sim, algumas vezes vamos errar, algumas vezes vamos falhar, sim, mas nós temos que aprender a reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa obstinação, reconhecer a nossa meninice e nos revoltar contra a situação e não contra Deus, e nos posicionar no Senhor e buscar a face e a justiça do Senhor. Em Oséias 6, diz assim, no versículo 6, porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, porque Deus estava redarguindo, chamando a atenção do povo de Israel, que havia caído em pecado, estava andando obstinado, e Deus estava dizendo, olha, eu sou aquele que faça a justiça, eu abro a ferida, mas eu também curo, eu sou aquele que trato, eu sou aquele que dou poder, mas eu sou aquele também que trato, que conduz o povo ao caminho que se deve andar. Eu não quero só sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero que você aprenda a ser alinhado comigo, eu quero que você aprenda a buscar a minha face, eu quero que você aprenda a andar na minha graça, na minha misericórdia. Talvez nós precisamos ter os olhos atentos. O livro de Oséias começa o capítulo 6 dizendo, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem de manhã e como o orvalho na madrugada que cedo passa. Por isso
os abati, pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Que nós possamos estar atentos à voz do Senhor. Ele estava dizendo para Israel, olha, a tua bondade ela passa rápido, ela é como a nuvem de manhã, que se dissipa com o vento, ela é como o orvalho da noite, que quando o sol se abre, ela seca. Não, você tem que estar firmado, você tem que estar firme na palavra do Senhor, firme na presença do Senhor, buscar a face do Senhor todos os dias, que nós possamos ter o entendimento de que o Senhor é bom, de que Ele é misericordioso, de que Ele é poderoso para fazer na nossa vida, mas nós temos que estar com disposição para obedecer à voz do Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, para buscar a face do Senhor, para buscar o perdão, para buscar a soberania do Senhor na nossa vida, estar dispostos a abrir mão. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a condição de estar no caminho da salvação é negar-se, é deixar, abandonar aquilo que nós chamamos de verdades, aquilo que nós chamamos de certeza, é abandonar os nossos jeitos e trejeitos que nos afasta da presença do Senhor e é buscar mais de Deus para a nossa vida, tomar a nossa cruz, levar aquilo que é nosso diante do Senhor, como somos, como estamos, para que Ele nos ensine, para que Ele nos resguarde, para que Ele nos corrija, para que Ele nos conduza, para que Ele nos revele a sua face. É estar no centro da vontade do Senhor, é buscar a direção para pensar, para agir, para falar. Deus fala, querido, mas será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que quando Deus diz não, eu tomo posse? Será que quando Deus diz volta, eu volto? Será que quando Deus diz pare, eu paro? Será que quando Deus diz siga-me, eu realmente sigo? Quando Jesus fala misericórdia quero e não sacrifício, antes disso ele escolheu a Mateus como seu discípulo, ele diz segue-me. E imediatamente Mateus largou o seu trabalho, abandonou o que estava fazendo e caminhou com Jesus. E a palavra vem dizendo que ele leva Jesus para dentro da sua casa, que ele recebe Jesus com intimidade. E ali ele apresenta os seus e coloca Jesus sentado à mesa. Só que os fariseus que estavam observando a vida do Senhor Jesus, que estavam preocupados com o que Jesus fazia ou deixava de fazer, mas não estava disposto a ouvir a voz do Senhor, só a condená-lo, porque eles tinham inveja, porque o argumento deles era que Jesus quebrava a lei. Mas o que eles não queriam era perder o seu lugar, o seu status. E quando eles ouviam o Senhor, eles tinham certeza da verdade, mas eles não queriam obedecer. Eles ficaram horrorizados de Jesus comer com publicanos, com pecadores. E Jesus disse, olha, o são não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Eu não vim para os sãos, eu vim para para os pecadores, para aqueles que precisam alcançar o arrependimento, precisam sair do caminho de pecado, precisam deixar a sua vida de promiscuidade e conhecer o Deus vivo. Talvez eu e você hoje seja essa pessoa que precisa abandonar, que precisa deixar a mal conduta, os maus caminhos e fazer a vontade de servir o propósito do Senhor. Que essa palavra hoje venha ao teu coração, que você possa compreender. Ouça a voz do Senhor, medite nela. Está em Oséias 6, capítulo 6, versículo 1 ao 6. E está em Mateus 9, 13. Que Deus possa falar poderosamente ao teu coração no dia de hoje, amém? E que o Senhor possa te tranquilizar naquilo que Ele tem para ti. O Senhor é fiel, querido, Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é Salvador. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção. Peço a você, deixe o seu like. Dê um like, de gostei, de não gostei. Compartilhe a mensagem nas suas redes sociais com uma pessoa, pelo menos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição vai nos ajudar a levar a palavra que cura, que salva toda criatura, porque o objetivo, o compromisso desse canal é com Deus. É fazer a obra do Senhor, é fazer o ide do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho da salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a intenção, levar a palavra de salvação a toda criatura. E que você, no dia de hoje, querido, seja uma bênção. Fica na paz e na graça.